Acho que é o Google mesmo, sabia? Tá aqui um tempinho já para... Prontinho. Vamos estar orando, gente, para a gente estar começando? Alguém ora por nós aí? Amado, querido Deus, obrigada por esse momento, Senhor, que estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Obrigada por esse encontro, obrigada, Senhor, por proporcionar-nos esse momento, Senhor, para crescermos, para aprendermos mais em Ti, para nos fortalecer. Senhor, usa o Teu servo, Senhor, usa com a Tua sabedoria, com a Tua direção. Em nome de Jesus, vai guiando cada palavra, cada pensamento dele, segundo a vontade do Teu Santo Espírito. Abre nossas mentes, nossos corações, Senhor. O ambiente prepara para que tudo, Senhor amado, possa cooperar, Senhor, para a tua vontade se cumprir em nós, Senhor. Faz de nós, prepara-nos para, Senhor, esse tempo que tu tens reservado na terra, Senhor, para sermos em ti, Senhor, atalaias, para sermos em ti, Senhor, instrumentos, para o louvor do teu nome nessa geração, Pai, e para semear na geração vindoura, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem é Correspondendo à Expectativa de Deus. E é interessante, assim, que o Espírito, quando ele dirige, eu fico observando muito quando eu tenho a oportunidade de estar ministrando a palavra, e a gente falou que vai começar, eu já começo a ficar ligado. E aí vem a Daniela agora com a oração, e no final ela fala para a gente, para que a gente pudesse também gerar uma próxima geração, né? Se eu tivesse falado para ela o tema, a gente poderia até pensar no que a gente ia entrar. Tu vê que Deus ele controla, ele governa tudo. E eu fiquei muito receoso. Eu falei assim, mas é essa palavra mesmo que eu tenho que falar? Porque a palavra está muito... Ela vai mexer com algumas estruturas, até mesmo dentro da gente. E é isso mesmo que tem que ir. E aí acaba que a gente recebe a confirmação. Eu falei assim, eu só estou indo pregar essa palavra porque está gritando dentro do meu coração. Mas aí a gente se conforta quando a gente vê que Deus está na direção, né? Então vamos a gente pensar em expectativa. Será que para a gente começar a pensar, será que Deus colocou a gente nessa terra? Simplesmente pegou, vou criar a Rosângela. Botar a Rosângela na terra e, Zanza, vive a sua vida. Eu estou aqui para ser o teu ajudador, eu estou aqui para estar do teu lado, mas fica à vontade. Ou será que Deus criou a gente pensando em solucionar possíveis situações que ele tinha certeza, né, que aconteceria lá na frente? Será que Deus colocou a gente para viver uma vida para nós, do nosso jeito, da nossa forma, ou a gente foi implantado nessa terra para solucionar problemas que a terra teria? É a segunda opção, né? Segunda Viver opção, da nossa forma, não precisava, né? A gente ia viver da nossa forma, não precisava aprender nada, né? A gente está aqui porque tem um propósito, né? A partir do momento que antes da gente nascer, o Deus já tinha um propósito na nossa vida. Então, a gente não está aqui à toa, não. Muitos não enxergam isso, né? Mas o chamado e o propósito de Deus, né? Mas isso. Zanza, concorda aí, Zanza? Tira o microfone aí, Zanza. Peraí, tô tirando. Tô tirando. Concordo, obrigada. É isso mesmo. A gente precisa mesmo e daí a algum tempo a gente já mostra para que veio. A nossa conduta também, ela responde a isso. Sobre essa conduta,
Tem uma frase que eu acho muito interessante. Uns dizem que é de Agostinho, outro fala que é de Constantino, mas a gente fica com a frase sem saber quem foi o autor. Que ele diz que vivam o evangelho. Se for preciso, pregue. Eu acho essa frase uma das mais fantásticas que eu já ouvi. Porque se não for possível com a tua vida, porque a gente tem certeza que já é possível, mas se não for, aí tu prega. Fora isso, a gente só vive. Zanza, desliga o teu microfone aí que a gente está ouvindo. A socada do alho. Mas aí, a gente... Se Deus, então, ele colocou a gente para cumprir um propósito, ele tem grandes expectativas na gente. Ele implantou a gente e ele fica aguardando as expectativas. Ele é como se fosse um semeador que jogou a semente lá, né? E ele tem a expectativa. Ninguém planta uma árvore frutífera para enfeite. A tua alegria vai ser tu ver o fruto daquela árvore produzir, tu se alimentar daquele fruto. E então vamos, para a gente começar, vamos começar pelo outro lado agora, pelo lado da frustração de Deus, que está em Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 5. Do 5 ao 7, alguém lê, por favor? Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais e até os pequenos seres, e as aves do céu, arrependendo-me de havê-los feito. Aí, olha isso. Chegou um ponto aqui do início da história que Deus se arrepende de ter criado o homem. A expectativa que ele criou era tão boa, só que o fruto era tão ruim que ele falou: eu prefiro destruir a árvore. Eu prefiro acabar com tudo, porque é muito ruim esse fruto. Eu não sabia que o fruto ia ficar tão ruim assim. Isso a gente está em Gênesis 6. Aí você volta a Gênesis 5, tu vai ver que vai falar da genealogia de Adão até Noé. Gênesis 4, Caim matando Abel. Gênesis 3, o pecado do homem, quando o homem cai lá na desobediência a Deus. Então, para a gente pensar na origem, na parte inicial da expectativa de Deus, a gente tem que voltar para Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 31. Que era o oposto. Foi quando Deus... O sentimento de Deus era de realização, de alegria, de prazer no homem. Aí, lê aí para a gente ver, Gênesis 1, 31. Do 31 até o 2, versículo 3. Então Deus completou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Do 2 até onde, pastor? Do 1 ao 3 agora, no 2. 1 ao 3. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado.
Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou portanto, nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Então, assim, já viu aquela coisa de alguém consegue descansar tendo uma coisa não sendo concluída? Não. Ninguém consegue descansar. Tu vê que, assim, ele descansa porque ele vê que a coisa era tão boa, ficou tão boa, que ele teve o prazer do descanso. Ele se alegrou tanto e viu que a obra tinha ficado tão suprema que ele, agora eu posso descansar. Tá tudo realizado, né? Então, e aí Deus começa a gerar uma expectativa. Ele criou o homem, criou a terra, criou os animais, e ele tem a expectativa dele em relação a essa criação. E aí a gente vê, vamos lá agora em Gênesis 2:15, para a gente entender um pouco dessa expectativa de Deus aí. Vamos do 15 ao 25. Assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então declarou Deus o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse precisamente seria seu nome. E desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com que ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Deus fez Adão cair em profundo sono, e quando este dormia, retirou-se parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e o conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, portanto, do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa e guarda de seu pai. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher vivam nus e não se envergonhavam. Então vamos lá. Dentro desse texto aqui, tem muita coisa aqui nesse pedaço, né? Então, Deus pega o homem, coloca ele no jardim, né, para guardar e plantar lá, e cultivar. E aí o Senhor Deus, ele dá uma ordem para Adão, né? Que ele poderia comer de tudo, só de a árvore do conhecimento do bem e do mal que ele não podia comer. Dentro disso, o que Deus esperava de Adão? Porque dentro desse pedacinho aqui, a gente já vê uma expectativa de Deus. O que Deus esperava de Adão? Obediência. Obediência. Mais o quê? É uma
É uma palavrinha que, para mim, ela vem antes da obediência. O que vocês acham aí? Seria amizade, cunhado? Tipo uma amizade? Amizade também, tá dentro. Mas por que Adão tinha que obedecer a Deus? Lealdade. Lealdade também. Mas vamos pensar de uma forma comum. Por que, Nela, que teus filhos precisam te obedecer? Respeito. Respeito. Mas antes do respeito, é a palavra-chave. Vamos dar um exemplo. Vamos aqui. Ele era o pai, né? O criador dele, né? Como se fosse a autoridade, né? Reconhecimento. Reconhecimento. Isso aí. Ninguém obedece se tu não reconhece. Verdade. Tu vê que a criança, ela nasce, ela sente o cheiro da mãe ali. Como é que se diz? Acontece uma certeza. Dentro da criança, essa é minha mãe. Então, assim, Deus esperava de Adão, é o que Deus espera da gente. A primeira coisa que Deus espera da gente, antes da obediência, é o reconhecimento. Se a gente não reconhece, a gente não consegue obedecer na totalidade. Então, assim, imagina, Deus acabou de criar o cara do barro, modelou o cara no barro, foi lá, soprou nas narinas, o cara torna a vida, o cara abre o olho. Era a expectativa de Deus. Sou eu, Pai. Me reconhece. Para depois tu me amar, mas primeiro me reconhece. Tá vendo? Sou eu que te gerei a vida, sou eu que fiz isso tudo aqui. Tu vê que o livro de Gênesis, ele quer mostrar como é que é o início, para que a gente tenha esse reconhecimento de quem é Deus. E aí, a gente reconheceu, aí sim, aí ele deseja que a gente obedeça. Por quê? Porque a obediência por reconhecimento, ela não é por dor, ela é por amor. É aquilo que a gente falou, amanhã a Nela quer que o Pedro tenha sempre na vida dele escolhas certas, mas escolhas certas por quê? Porque eu castigava, porque eu espancava ele, porque ele tem medo de mim, ou ele tem escolhas certas porque ele tem medo de me entristecer, porque ele me ama. Né? Então, é esse reconhecimento que Deus esperava de Adão. Esse reconhecimento de amor, de tu é meu pai, e eu não preciso de nada, porque eu tenho o Senhor, eu tenho a minha casa, a gente tem tudo aqui, eu quero isso para a minha vida. É isso que eu entendo, né? Então, assim, tinha essa expectativa no coração de Deus. E aí, gente, que a grande, para mim, que a grande prova de amor de Deus por nós, chama-se livre-arbítrio. Deus, por mais que ele tenha uma expectativa sobre a tua vida, Adriana, sobre a da Zanza, da Fernanda, da Nel, a minha, e de cada pessoa nessa terra, ele tem a expectativa. E ele espera que a gente corresponda a essa expectativa por amor, por reconhecimento, por entender o sacrifício que ele fez de permitir que o filho dele passasse pelaquela situação de espancamento, de humilhação, para salvar cada um de nós. Então, passa a ser uma correspondência por amor, e não por medo, não por, ai meu Deus, porque Deus vai me levar para o inferno. Não, não, é porque Deus nos ama. E eu reconheço o amor de Deus. E aí eu escolho a ter escolhas certas, porque eu sei que isso agrada a Deus. Eu não quero que Deus vá para Gênesis 6 comigo. Caraca,
Eu me arrependo de ter feito Alexandre sobre a face da terra. É uma frustração tão grande, eu acho um peso tão grande de tu chegar à certeza de que você matar é melhor do que continuar com aquela frustração dentro de você. Então, assim, é uma expectativa de Deus para a nossa vida que é uma expectativa muito sadia, é uma expectativa de correspondência, de amor, né? E aí, a gente seguindo aqui um passo, eu vou sair um pouquinho desse contexto agora, só para trazer um detalhezinho aqui interessante, que quando Deus vê que o homem está só, Deus podia produzir um pai e uma mãe para ele. Deus podia produzir um pastor, um orientador, um líder. Olha que coisa interessante. Aí Deus produz para a vida do homem uma esposa. Então, assim, olha assim, para a gente começar a ver, botar valores nos seus devidos lugares, olha o valor de novo do casamento para Deus. O casamento para Deus, a união do homem com a esposa, ela é mais importante para Deus do que o nascimento de filho. Deus podia dar aqui filhos para Adão. Vou fazer um monte de Adãozinho para você aqui. Deus, ele entende, ele criou, né? Ele sabe como a estrutura funciona e ele sabia que só o que poderia suprir essa necessidade do homem era uma esposa. E Deus fala: eu vou te dar uma auxiliadora que seja idônea, vou te dar uma esposa. Então, assim, nesse detalhezinho eu vejo assim que a importância do casamento para Deus, a importância da união do homem para a mulher. Eu acho muito interessante e no final disso, quando ele fala lá, por isso largará o homem, seu pai e sua mãe, né, sairá da guarda do seu pai e da sua mãe e se unirá à sua esposa. Opa, peraí. Então, a gente parece que volta lá para o início. Deus, o marido e a esposa, que era o que existia no Éden. Aí sai o homem da guarda, da tutela do pai e da mãe, e o homem passa a ir para debaixo da guarda e da tutela somente de Deus. É Deus que passa a ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso alimentador. Não que pai e mãe deixem de ajudar, porque não é isso, mas é que a ideia passa a ser essa de novo. Então, os nossos filhos saindo de casa, formando uma família, e aí a gente entra no que a Nel orou lá, a importância da descendência nossa, da nossa descendência estar debaixo da guarda de Deus, tá debaixo da vontade de Deus. Mas espera aí, será que o meu filho ele consegue dar sequência àquilo que ele via dentro de casa? Porque muitas das vezes a gente não consegue dar sequência porque a gente não via aquilo, a gente não aprendeu aquilo, mas é do coração de Deus que essa sequência fosse. Tanto é que Deus vira e mexe, ele se apresenta na Bíblia como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é o Deus geracional e ele tem tanto prazer na gente que ele tem prazer nos nossos filhos, né? Então, a gente precisa botar esses valores, gente. A família é algo muito importante para Deus. O casamento é sagrado para Deus. A união do homem com a mulher é muito sagrado diante dos olhos de Deus. Então, voltando lá para a expectativa de Deus, Deus tinha essa expectativa de Adão, e aí tu vê que Deus ele tem uma outra expectativa também, que Adão tivesse com ele uma participação na criação. Tu vê que Deus cria Adão e Deus já ter colocado o nome nos animais todos.
mas Deus compartilha o finalzinho dessa criação com aquilo que ele ama. A criatura, o filho para ele era tão importante para ele que ele participa aqui comigo das minhas coisas. E aí ele traz os animais para Adão dar nome. Né? Aí Adão começa a olhar e Adão vai dando nome. A função é essa? Opa! E Adão vai dando nome. Ele corresponde a essa expectativa de Deus. E aí a gente começa a pensar, gente, então nós podemos também os dois lados. A gente pode corresponder à expectativa de Deus, como a gente pode não corresponder à expectativa de Deus. E aí é uma escolha sua, é uma escolha minha. O que eu quero fazer com a minha vida? Eu quero corresponder à expectativa de Deus ou eu não quero corresponder à expectativa de Deus? Porque tem muita gente que vive para corresponder às suas expectativas. Pô, expectativas de ter um carro tal, de ter uma casa tal, de fazer a viagem tal, de viver para mim. Tem uma grande parte da população vive para as suas expectativas. Mas o coração de Deus, ele tem anseio daquelas pessoas que vivem pela expectativa dele. Aí vamos lá em Deuteronômio 11. Essa passagem também, o pastor, ela demonstra, ela fala muito que nós temos a nossa parte para fazer, né? Deus faz a parte dele até no agora mesmo, né? Não é no mundo de agora, que a gente vive agora. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente não tem que esperar só Deus fazer a dele. A gente faz a nossa, que Deus está fazendo a dele. E, tipo, você falou, carro, tudo. Isso tudo a gente pode ter, mas temos que ter a expectativa, primeiramente, em Deus, porque Deus também dá para a gente, né? Ele deixa a gente ter, nada, ele só deixa a gente ter aquilo que a gente precisa ter realmente, né? Nada nada do que além. Mas aí é que tá, Rodrigo, a expectativa dele vai muito contra as nossas expectativas. Sim, né? porque, na verdade, se a pessoa vive só na nossa expectativa, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Aí entra vaidade, entra um monte de coisa, orgulho, um monte de coisa, né? Aí tu imagina aquele jovem rico, que o Senhor gera uma expectativa sobre ele. Cara, vende tudo que tu tem e vamos viver essa expectativa do reino aqui. Aí não faz. Não faz, entende? Essa correspondência, ela é feita por você conhecer a vontade de Deus. Quem não conhece a vontade de Deus, como é que tu vai corresponder àquilo que tu não conhece? Que não conhece, verdade. Né? E assim, para a gente já começar a definir isso, qual é a expectativa de Deus? O que vocês acham? Qual a expectativa de Deus? O que Deus sonha? Qual a expectativa dele desde a criação até os dias de hoje? Que a gente ame com ele, que a gente seja amigo dele. Eu acho que é isso, porque era isso que ele fazia no Éden, né? É isso. Então, a expectativa de Deus é que o homem tenha amizade e relacionamento com ele. E hoje, qual a expectativa de Deus? É que os homens tenham amizade e relacionamento com ele. Então, aí a gente começa, se a expectativa dele é essa, eu preciso ajudar a realizar essa expectativa. E aí entra as nossas vidas como você falou, Adriana, como coparticipantes. Através da tua vida, da minha vida, da Zanza, Fernanda, Nela, através da nossa vida, gerar esse relacionamento de Deus com as pessoas que ainda não têm esse relacionamento. É essa a expectativa de Deus. E vamos abrir Deuteronômio aí? Muito bom, gente. É essa visão aí que a gente está indo. Deuteronômio 11.
11 o quê? A partir do versículo 8. Vai ler até o 28. Pode ler aí, Fernando. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno, hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dá-la a eles e a sua semente, terra que mana leite e mel. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeava a tua semente e regava com o teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuva dos céus beberás águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Segura aí. Então, Deus está falando assim, eu vou te tirar de uma terra que você se esforçava tanto para produzir, e eu vou te botar numa terra que sou eu que cuido. É uma terra que é guardada e cuidada por mim. Olha o desejo do coração de Deus. É aquela terra do Éden, que tudo dá com fartura, que tudo dá com abundância, que tudo dá mais fácil, sabe? Tu não vai precisar mais furar poço, porque tu vai beber da água que desce da chuva. O trabalho vai ser meu. Olha a expectativa de Deus para o homem. Aí tu segue um pouquinho aí, Fernanda. 13. E será que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva na vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartarás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvies, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenderá contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Onde, pois, destas... Então, assim, ele volta a mostrar a expectativa dele, que assim, que se a gente reconhece, é o que ele deseja, que a gente reconheça ele por amor e reconhecer essa boa dádiva que ele dá de colocar a gente nessa terra, né? E a gente só viva dentro desse lugar em obediência a ele, em reconhecimento a ele, a coisa fica fácil. Era o desejo de Deus para esse povo. E aí ele vai e ele dá essa... Ele dá essa direção, né? Para que o homem não se desvie. Não se desvie de quê? De obediência. Não se desvie e nem sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, para que a ira do Senhor não se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua mercê, e o cedo sejais eliminados da boa, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Então, a obediência a Deus, ela gera, sim, para nós, o favor de Deus. A obediência, ela nos dá, nos gera a expectativa de Deus nos abençoar, sim. Só que, contudo, a desobediência, ela nos lança fora, né, da presença de Deus, ela nos lança fora. E aí a gente precisa realmente estar sempre pensando nisso. Opa, eu quero estar debaixo das asas, eu quero estar debaixo do cuidado de Deus, ou eu quero viver e me arriscar de qualquer jeito?
Aí tu vai ver que ele vai seguir sempre dizendo para a gente guardar a palavra. Guarda a palavra no teu coração. Tenha cuidado com a palavra, tenha cuidado com seus filhos. Segue aí, Fernando, 18 aí, para a gente ver. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor diante de vós lançará fora todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Segue aí. Vai até o 28. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Opa, beleza. Então, gente, tem até esse pedacinho aqui que fica muito claro. Porque se diligentemente guardarem todos estes mandamentos que vos ordeno. Amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes. Olha o que Deus está dizendo. Que a expectativa de Deus para a gente é isso. E o restante, essa é a nossa parte. E o restante é o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai daria nações para servirem ao povo dele. Nações muito maiores serviriam. Por quê? Porque confiam no Senhor. Se Deus é dono de tudo e nós somos filhos do dono, não tem nada demais mesmo das coisas servirem ao povo. É do teu Pai. Só que tem sempre essa expectativa de obediência, de estar debaixo de uma obediência do Senhor, de amar o Senhor, de reconhecer Ele primeiro. E aí, no versículo 26, diz assim: ponho diante de vós a bênção e a maldição. Aí vamos sair um pouquinho aqui do rumo para a gente pegar esse detalhezinho. Mas o pessoal não diz que a maldição vem do mal? Que a maldição vem do inferno? Que a maldição vem da feiticeira, do pai do bruxo lá, seja lá quem for? E a gente para analisar. A Bíblia diz que a maldição ela vem de Deus. E aí ele deixa bem claro que a bênção vem dele. E a maldição? Então, como é que a gente faz, gente? Eu quero que vocês pensem nisso. Como é que a gente faz para quebrar a maldição? Porque a gente, às vezes, passa por aí e vê cartazes. Quebrando maldição. Mas, se a maldição pela Bíblia, eu estou até arrepiado aqui, se a maldição pela Bíblia vem da parte de Deus, como é que eu quebro a maldição? Abre aí, Adriana. Sendo obediente a Deus, né? Conhecendo a palavra e sendo obediente a Ele. Entendeu? Porque a maldição que está no cartaz não é essa maldição. Tu tá
A maldição que o outro também faz, né? É aquilo que a gente fala. Cara, a gente dá mais ênfase a Satanás do que a nós. Tudo é o coitado de Satanás lá, cara. O bicho já... Cara, quando chegar no céu, vai vir o que vai vir de acusação para ele, ele vai falar, olha, eu já falei isso aí, não foi eu. Isso aí foi só... Eu nem preparei. Isso aí quem fez foi vocês. Isso aí não me bota nesse jogo, não. As pessoas deixam de assumir o que a gente tem falado aqui, essa autorresponsabilidade. Aí João 8:32 diz assim, conhecereis a verdade. Então, o que liberta a gente é o quê? A verdade. Conhecer a verdade. Conhecimento. Conhecimento da verdade, conhecer. Então, quando tu conhece, agora eu conheço. E aí eu decido. Eu quero a bênção ou eu quero a maldição? Então, se a gente for analisar por isso que nós estamos lendo, a maldição, ela é uma sentença de Deus. Para quê? A maldição, ela tem até um propósito. Qual é o propósito? A gente sentir a dor e voltar para o caminho certo. Entende? Então, assim, as pessoas pegam maldição, uma situação que está dando um pouco de errado, tá alguma coisa que saiu do controle, e é maldição. Gente, e cadê o nosso Deus? Se a guerra não é uma guerra visível para nós, como é que a gente vai guerrear, gente? É a gente para debaixo da cobertura do Senhor. Qual é a nossa, o que nós devemos fazer para guerrear a nossa vida? Obedecer a Deus. Aí a gente volta a dizer que a nossa guerra espiritual, então, ela não é externa. A nossa guerra espiritual é interna. Então, o que é a guerra espiritual do Alexandre? Obedecer ou deixar de obedecer a Deus. Se eu obedeço, eu colho os frutos da obediência. E se eu desobedeço, eu vou colher os frutos da desobediência. O grande problema hoje é que as pessoas estão levando Deus para um lado tão romântico que Deus só é bom. Que Deus não é justo, mas Deus é bom. Então eu faço o que eu quero, eu vivo o que eu quero, eu pratico o que eu quero praticar, porque Deus é bom e eu vou estar abençoado do mesmo jeito. Só que quando a pessoa entra por esse caminho, ela vai ver que as portas que se fecham, o mar que bate, as coisas que acontecem, é tentando trazê-la para o caminho de volta. Que Deus ama tanto, eu não quero perder, não. Eu quero você no caminho de volta. Então a gente precisa entender que bênção e maldição estão atrelados à obediência, a conhecer a verdade. Então a gente precisa simplesmente conhecer a verdade. Mas aí, e a feiticeira que pode estar fazendo um trabalho contra a minha vida? Pode estar fazendo lá uma bruxaria contra mim. E aí? Eu morro antes com medo? Se você tem Deus, se você caminha no caminho certo, você não tem o que temer, né? O teu Deus é maior do que qualquer maldição, qualquer pensamento contrário. Não tem o que se preocupar. Descansa. Senhor, me protege, faz o que o Senhor tem que fazer. Isso aí é contigo, fala de mim. Me protege. Acabou. Acabou. Gente, é isso. A gente precisa viver isso. Uma vez eu estava falando para um paciente católico, muito engraçado. Aí ele... a vida começou a dar umas coisas erradas na vida, ele falando para que, estava rezando muito porque sabia que isso podia ser algum trabalho que podiam ter feito para ele, sei o quê e tal. Aí eu falei assim para ele, falei, cara, olha, as pessoas às vezes têm medo de botar teu nome na boca do sapo, de não sei o quê, não sei... Cara, vou te falar, a única coisa que vai acontecer é o sapo morrer engasgado.
porque vai descer, o meu nome vai descer ruim na garganta dele, eu estou te falando. Aí ele falou assim, cara, é isso que eu não gosto em vocês crentes. Vocês são muito presunçosos, vocês são orgulhosos. O que eu falei, não, cara, isso é conhecimento da verdade, cara. O nosso Deus, o Deus que talvez tu ainda não conheça, ele é um Deus que é todo poderoso. Ele não é poderoso por 10%, ele é todo. Então, meu irmão, a única coisa que vai acontecer é o coitado do sapo lá engasgar, cara, e dar ruim para ele. Aí ele falou assim para mim, tu iria, acho que um amigo dele foi para o casamento, era na Macumba, ele não foi. Você iria, então? Você iria? Aí eu falei, pô, se fosse muito meu amigo, eu querendo honrar ele, eu iria. Iria estar lá no casamento dele, lá dentro da Macumba, eu iria. Aí ele, eu não vou não. Tá maluco? Falei para ele que se fosse qualquer outro lugar, mas na Macumba eu não vou, não sei o que, tal. Eu falei para ele, meu irmão, só ia acontecer uma coisa quando eu chegasse lá. Ele, o quê? Não ia aparecer ninguém. Eu falo para vocês, você é presunçoso. O cara é a Bíblia, cara. Eu ia chegar num lugar lá ruim. Mas quem é que está comigo? Eu estou indo para honrar um amigo meu. Eu ia chegar ali, filho, o máximo que ia acontecer, o cara que bate o tambor lá, o braço ia ficar dormente, não ia aparecer ninguém. Quando eu saísse, aí sim podia aparecer alguém, mas enquanto eu estou lá, porque o meu pai é o rei de tudo, cara. Ia querer aparecer as serpentes, mas já apareceu um leão gigante, filho. O dono da floresta é o leão, não é a serpente. Serpente ia meter o pé, aí ele. Cara, não dá para conversar com vocês, não. Eu falei, mas lê a Bíblia, cara, conhece essa verdade. Porque não tem maldição, gente. A maldição, para nós, é a gente sair, se desviar da obediência a Deus. Esse é nosso maior medo de maldição. Porque enquanto a gente está debaixo da obediência, gente, tem uma coluna de fogo na nossa frente, tem uma nuvem sobre a nossa cabeça. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência, mas eu já tive experiência de, assim, tu pensar que não ia acontecer o escape e aos 45 do segundo tempo aparecer de uma forma que tu nem esperava o escape para você. Alguém já teve uma experiência dessa? Seja em qualquer assunto. A tua prova, Fernanda. Tem a minha cirurgia também. Até os 45 segundo tempo eu não ia fazer cirurgia. Quando chegou às 48, passou dos 45. Aí a Unimed liberou a cirurgia. Eu já estava até falando assim, cara, não vou fazer mais cirurgia não, agora eu vou descansar. E é assim, é justamente isso, né? É o tempo dele, né? Verdade. Entende? Então, assim, tu vê que, assim, tu nem esperava mais. Não. Mas acontece. Por quê? Porque ele é o nosso Deus. Ele é o nosso protetor, ele é o nosso refúgio, fortaleza. Então, eu sinceramente, qual é o meu maior medo? Tu tem medo do inferno? Tenho. Não quero ir para lá de jeito nenhum. Deus que me livre. Mas tu tem medo da macumba, do feiticeiro, do bruxo? Não. Por quê? Porque eu só posso temer ao meu Deus. Tem que ter medo em desobedecer a Deus. Né? Isso aí. É exatamente isso que eu ia falar. O meu maior medo é eu, cabeçudo do jeito que eu sou, desobedecer o que Deus tem prazer que eu obedeça. Então, a nossa bênção e maldição é resultado das nossas escolhas. Então, quero viver na bênção? Escolhe a obediência. Não tem misticismo, espírito, não tem. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Vamos seguir. Vamos em Deuteronômio 30 de novo. Um pouquinho mais à frente aí.
30, versículo 19. (19 e 20). Lê alguém para a gente. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Olha isso. O Senhor fala para que ele coloca o céu e a terra, gente, como testemunha, tipo, para você não dizer que eu não falei. Eu tenho testemunhas que eu coloquei diante de ti. A vida e a morte, a bênção e a maldição. E eles têm uma expectativa. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a bênção, escolhe a obediência, para que vivas tu e a tua descendência. Olha a aliança de Deus, não só com a gente, mas com a nossa descendência. E aí ele fala como? Como? A gente praticar o quê? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Quer dizer, quer viver muito? Aplica isso, seja obediente. Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de toda a intensidade. Ama a Deus com tudo. Se achega, esteja junto de Deus. Um pouquinho mais à frente, Deuteronômio 31. Vamos ler aí do 1 ao 13. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhe fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. E ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os seus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, e que ides passando do Jordão para possuí-la. Então, olha só, tu vê que no 31, Moisés já tá de idade, né?
e ele fala que ele certamente morreria por pouco tempo, mas ele fala para o povo que Deus não largaria eles, que Deus estaria sempre diante deles. Esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo, sabe? E Moisés dá essa palavra para eles, e Moisés também diz para eles sempre ensinarem os filhos. Porque é dever nosso ensinar a verdade aos nossos filhos. Quando a gente vê, desde a morte de Jesus, o seguimento pelos seus apóstolos, a morte dos apóstolos, o surgimento de outros e reformadores, até chegar a nós, a Bíblia hoje, a gente vê que pessoas que levaram esse evangelho aqui dentro de si, muitos deles pagaram com vida. Sabe? Tu tinha o direito de escolher continuar vivo e negar a Deus, e as pessoas escolhiam morrer. Não. Eu não nego ao Deus que eu conheci, ao Deus que eu amo, mas nós vamos te matar. Podem me matar. O grande problema hoje do nosso tempo é que nós temos pouca referência assim. Acabaram-se os mártires do Evangelho. A gente vê muito assim, as pessoas que estão, vou dar um exemplo, que estão no Congresso, que eram para brigar por ser mártir. Não, isso aqui a gente vai fazer pelo povo, sim, mas por quê? Porque nós amamos o povo, o ser humano é a coisa que Deus mais ama, que Deus ama muito. E nós, por amar a Deus, nós queremos fazer Deus feliz. Então, todas as nossas leis aqui do Brasil é para o povo. Mas e vocês? Não, a gente não quer nada. A gente quer que o povo viva em paz, tenha uma vida digna, porque são filhos de Deus. Os nossos governantes que sobem lá ao poder são os primeiros que se corrompem. São pessoas que não entenderam a essência do sangue de Jesus na cruz, a essência do que Deus fez por nós, e a gente deixou de formar essas pessoas, esses mártires. Então, a nossa descendência, o que chegou para a gente é um cristianismo muito, muito superficial. Aquilo não está enraizado dentro do nosso coração, dentro desses corações, e a gente precisa ensinar isso para o povo. E aí a gente vai ver, né, dentro do que diz aqui Moisés, é que a gente precisa ter essa certeza de quem Deus é para a gente. Deus é aquele que vai à nossa frente. Deus é aquele que nos dá a vida. Se Ele é o dono da nossa vida, se Ele nos dá a vida, nos dá saúde, eu não posso ter nada além daquilo que Ele me dá, daquilo que Ele me propõe. Então eu preciso viver isso com toda a minha força, toda a minha intensidade. Mas, e se para isso eu tiver que perder a vida? Que eu perca, mas que o Evangelho siga de uma forma assim, muito, muito verdadeira através da minha vida. Então, assim, essa é a expectativa de Deus, que a gente viva esse Evangelho e que os nossos filhos, por verem quem nós somos, vivam também. E aí a gente começa a entrar em histórias de pessoas que eram muito assim com Deus, só que não conseguiram gerar isso aos seus filhos. E isso é muito sério. A tua história, ela pode acabar se o teu filho não conhecer o Deus que tu serve. Vamos lá em 1 Samuel. Vamos ver se isso é verdade. 1 Samuel, capítulo 2. Foi? Versículo 22 ao 36, gente. Pode? Pode. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres
que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo o povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, um homem contra o Senhor, quem julgará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Continua? Vai. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que eu ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, e em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofne e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: Rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Olha a, a severidade de Deus, né? E aí eu estava pensando, Deus falou algum pecado desse sumo sacerdote, que era Eli? Eli tinha pecado? Não. Não. Tu vê que Eli, ele tinha uma vida íntegra. Qual foi o erro de Eli, então? Amar mais os filhos do que a Deus. Olha que coisa séria. Então, e Deus aqui, Deus, ele extermina a descendência de Eli. Tu imagina assim, tu vem com uma história linda diante de Deus, uma história linda. Eu estava lendo a história de Eli. Eli ficou 40 anos sendo juiz de Israel. Era ele que julgava as coisas. Deus falava diretamente com ele. E no final da caminhada dele, cara, por amar mais os filhos do que a Deus, Deus tirou tudo dele. Sabe? Olha aquilo que Deuteronômio fala, que se a gente andar e não desviar, porque a gente pode estar no meio do caminho, a gente se desviar. E a gente precisa estar vivendo assim, sempre se achegando a Deus, conhecendo a palavra, entendendo, para que a nossa descendência, e que a gente produza essa descendência através de nós. O nosso filho, ele precisa ver, através de nós, quem é Deus para nós. As minhas atitudes vão dizer para o meu filho o quanto eu amo a Deus e o quanto eu deixo de amar. Entende?
Então, assim, isso é muito sério. Aí eu pensando, Senhor, mas parou aqui, esse foi o primeiro? Vamos nessa segunda história. 2 Reis, um pouquinho mais à frente. 2 Reis, capítulo 20. Que é muito interessante essa história. Pode ler aí, Dri, do 1 ao 11 aí. Peraí. Deixa eu achar aqui. Jesus, eu não estou achando nem nada na Bíblia, coisa feia. Naquela época, Ezequias obedeceu e esteve à beira da morte. Adoeceu. Perdão. Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e ele declarou: põe ordem na tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grandes angústias tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de meu pai Davi: ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida na terra, e lembrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Assíria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. E disse mais Isaías ao rei: tomai uma pasta de figo e pensai-as sobre a úlcera. Em seguida, emplastros foi aplicado às feridas e ele ficou curado. Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, este lhe indagou: qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Ao que prontamente lhe asseverou Isaías: este, pois, será o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Queres que a sombra se adiante ou regrida 10 degraus na escadaria? Então Ezequias ponderou-lhe: é fácil que a sombra venha a se adiantar 10 degraus. Não seja assim. Pelo contrário, prefiro ver que a sombra retorne 10 degraus da sua posição. Em seguida, o profeta Isaías invocou o nome do Senhor e clamou ao Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 degraus que havia avançado no relógio do sol de Acais. Então, olha só. Ezequias era rei aqui, ele fica doente, e Deus dá uma palavra para ele: põe em ordem a tua casa. O que tu acha que acontecia nessa casa? Coisas erradas que não agradavam a Deus, né? A casa já estava meio bagunçada. Sim. A organização do povo da família com Deus já estava meio estremecida, já estava meio bagunçada. Deus falou para ele: olha, por Deus saber quem ele era, Deus falou para ele: olha, põe em ordem a tua casa, porque tu não vai ficar com eles muito tempo, não. Tipo, você que é o sacerdote, é o líder, você que está à frente aí, ajeita, bota tudo nos seus devidos lugares, porque tu vai morrer.
E aí o cara bota a cara na parede lá, clama ao Senhor, fala para Deus da fidelidade dele. Vocês acham que ele era esse cara fiel todo mesmo? O que vocês acham? Não sei, deve ser. Só ler no restante da história anterior para saber. Ele era. Tu vai ver que ele traz a memória de Deus, a fidelidade dele. Peço-te, lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade. O Senhor lembrou. A vida dele era uma vida íntegra diante de Deus. Só que Deus, a casa dele estava bagunçada. E Deus, quando vai tirar ele, ele ora, e Deus aceita a oração dele, manda preparar um remédio lá com figo, bota, e o cara melhora. Aí ele pergunta, né, como é que eu vou saber se isso é verdade? Aí o profeta falou, tu quer que o relógio de sol ande para frente ou ande para trás? E ele vai e fala, olha, andar para frente é fácil, quero que ande para trás. E aí provou que a profecia era da parte de Deus mesmo. E aí ele acreditou. 15 anos foram acrescentados na vida dele. Gente, para analisar aí. Olha aí para mim. O que vocês acham se Deus falasse assim para você? Fernanda, tu tem mais 15 anos de vida. Dentro desses 15 anos, o que tu faria com a tua vida? Ia mudar muita coisa. Tu que já estava na beira da morte ali, Deus já aceita a tua oração e fala, olha, tá aceito. 15 anos, vou acrescentar 15 anos. Tu não vai viver mais 15 anos de vida. Como é que seria teu caminhar? Eu ia trabalhar menos. Ia trabalhar menos. Ia trabalhar menos para poder fazer mais a vontade de Deus. Ia trabalhar menos, que eu trabalho muito. E tu, Zanza? Nem que eu morasse numa casinha na comunidade, filho. Eu ia aposentar. Eu queria aposentar, agora não posso mais, porque meu colega faleceu lá de Covid, estou com a coordenação e já vi que não vou sair daqui nos próximos 5 anos, eu não saio, mas tudo bem. Mas eu ia aposentar e ia realmente fazer a obra do Senhor. Aí, ó. Todo mundo já pensando no céu. Opa! Entendeu? Você, Adriana? Olha, se eu fosse aqui o Elias, eu ia aproveitar esse testemunho aqui. Eu ia começar a evangelizar, levando esse testemunho aqui e levar a palavra do Senhor, né? O que a gente pensa. Agora, se eu não tivesse isso aqui, não tivesse caminhando no Senhor, meu filho, eu ia fazer... Tipo assim, você tem 15, eu vou no oba-oba, vou viver no mundo, vou fazer um monte de besteira. Se eu estiver no caminho errado, mas não é o meu caminho, não. Nem esse que eu quero, não. Não, e pela gente conhecer a eternidade, o que vai ser, 15 anos é fabricar, filho, o castelo lá em cima para mim. Eu preciso morar bem lá em cima. Verdade. É 15 anos na linha aqui, na agulha. É verdade. Né? Vigiando mais do que vigiando. Vigiar mais do que tudo, filho. Mas será que isso aconteceu? Olha aí, vamos lá na história, vamos lá agora em 2 Reis 21. Então, foi acrescentado 15 anos, certo? Sim. 15 anos. Vamos lá agora. 21, que é 1? Tinha 21. Manassés? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. E era... Segura aí rapidinho. Então, Manassés é filho de Ezequias. Ele já tinha esse filho antes? 12 anos de idade? Não tinha. Ele entrou no bônus do 15 anos. Ainda teve filho ainda. Teve filho.
Esse filho ficou com o pai dele 12 anos. Será que o pai arrumou a casa como Deus mandou? Vamos ver como é que é a resposta dessa história. Vamos ver quem foi Manassés. Vai lá. E era o nome de sua mãe, não sei falar assim, como é que é? Refiziba? Ziba, sei lá. Esse nome é estranho. Acho que é isso aí. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor detestara as suas processões de diante dos filhos de Israel. Pode ir. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiros, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E mais não farei mover o pé de Israel, desta terra que tenho dado aos seus pais. Contanto, somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olha isso, segura aí. Olha o nível que esse moleque era. Com 12 anos isso, gente. Quer dizer, o bônus que o pai dele teve foi ruim para a descendência dele. A história do pai ficou marcada de uma forma ruim, porque particularmente, a Bíblia não diz, mas pegando o trecho lá de Samuel, eu acredito que esse cara fez a mesma coisa que Eli fez, de amar mais o filho do que a Deus. E aí a gente passa a mão, a gente alivia aqui, não precisa viver isso não. Eu ouvi uma frase outro dia que diz que não se espante que aquilo que você tolera hoje vire uma prática contínua do seu filho amanhã. Não se espante se aquilo que você tolera hoje vire amanhã uma prática contínua na vida do seu filho. Assim, se você não fizer a correção, né? Se você não, o teu filho vai pegar isso como normal e vai começar a praticar isso, né? Na vida. Entende? Então, é aquilo que eu falei quando a Dani orou. A gente precisa entender que a nossa vida, ela não determina só a nossa vida, mas ela determina a nossa história. Tu já pensou? Amanhã, a gente vive lutando para viver uma vida de integridade, de honestidade. Amanhã o meu filho vira o maior estelionatário 7-1, uma vida que não vale nada. De quem ele é filho? Ele é filho do Alexandre. Olha como o não reprimir, o não colocar as coisas em ordem, o não ajeitar e colocar Deus em primeiro lugar pode estragar a nossa história.
sabe? Então, a gente precisa entender que a Bíblia é uma autorresponsabilidade muito séria. Eu não quero que a minha vida acabe e a minha história acabe. Não, eu quero que eu morri depois de 30 anos. Caramba, esse lugar aqui foi idealizado por uma pessoa chamada Alexandre, que tinha a intenção de ajudar dentro desse assunto aqui. Ou a minha história virar uma história de que, cara, o Alexandre foi até um cara do bem, mas o filho dele, o neto dele, não valia nada. A gente precisa entender que a nossa vida, ela dá destino às gerações, gente. Então, eu levo tão a sério a Bíblia, assim, porque eu fico pensando, gente, se a Bíblia me dá esse poder de direcionar a minha geração, e aí a gente não pensa só em filhos também, não. A gente pensa assim, cara, as pessoas que estão ao nosso lado, o teu sobrinho que te vê como exemplo, a tua família que te vê como exemplo. Será que essa vida que você leva vai gerar outras pessoas a viverem, a terem prazer na tua vida, a querer assumir a responsabilidade de viver o que você vive? Ou será que a gente vive uma vida só para a gente? Porque quando a gente vê esse evangelho que a gente está lendo aqui, é algo de muita responsabilidade, cara. Não é pouca, não, é muita. E aí a gente precisa assumir essa responsabilidade. Sou eu que, através de mim, através do que eu vivo, não do que eu falo, mas do que eu vivo, vidas sejam impactadas. No nosso trabalho, vidas sejam impactadas. Na nossa família, vidas sejam impactadas. A gente precisa ter a certeza de que essa Bíblia aqui, ela vai nos dar direito de mudar não só a nossa vida, como gerações à frente. O É livro pesado. de Eclesiastes fala bastante isso também, né? O livro de Eclesiastes. Ele fala muito do o certo e o errado, as consequências que você vai ter caminhando no certo, as consequências que você vai ter caminhando no errado. Ele mostra também que, tipo, que Deus criou o dia ruim e o dia bom, né? Que também foi Deus quem criou isso, né? E o dia ruim é para a gente entender que o futuro pertence a Deus, né? Que é para a gente parar, às vezes, frear, tiver que recuar, recua para começar novamente no caminho certo, né? Isso aí. Tirar toda, que a Lili fala muito, como é que é você ter a visão abaixo do céu e a eternidade, né? Que é acima não, abaixo do sol e acima do sol, que é a eternidade, né? Então aqui na eternidade é o mundão que as pessoas querem só conquista essas coisas todas, né? Mas não tem a visão aí falam muito da morte também, né? Que tem pessoas que não conhece, não aceita a morte, né? E que, na verdade, a aceitação da morte é a aceitação da eternidade, né? Você viver para a eternidade, né? Uhum. As pessoas não têm esse temor, assim, essa aceitação, temor não, essa aceitação da morte, né? No entanto, que até, por exemplo, eu até ouvi, eu não sei quem foi, uma pregação que eu ouvi, estava falando até dos jovens, que a faixa etária dos jovens, né, saindo do ser adolescente, eles é o que eles mais são corajosos, eles não pensam muito em fazer nada, né? Então eles não pensam na morte, eles não têm esse negócio de morte. Eu não vou morrer, eu sou super-homem, né? Essas coisas assim, então eu posso fazer o que eu quero, né? Então é a fase mais complicada da vida, né? Que tem de escolhas, né? Então, hoje, falando dessa palavra, assim, eu estava até tentando ver aqui em Eclesiastes, onde que mostra isso, do dia bom e dia ruim, que é mais ou menos isso, né? A maldição e a bênção que Deus criou, né? Então, achei bem interessante também esse livro também. Que legal. E assim, você falou que é importante. Se a gente não pensar na eternidade, que o céu é real, que a expectativa de Deus é que a gente venha morar nesse lugar que Ele está preparando para a gente, que é um lugar maravilhoso, que é um lugar assim que
como é que se diz? É um lugar onde a terra é muito boa, a gente não vai ter... Não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter Sabe, nada. é isso tudo, é um lugar maravilhoso, e assim, o desejo do coração, a expectativa é que a gente vá morar com ele, a gente tenha direito a essa herança, esse lugar. Por outro lado, a gente também tem que entender que existe um inferno também, o inferno é real, sabe? Porque muita gente hoje não acredita mais no inferno. Não, o inferno é aqui, gente, o inferno não é aqui não. A gente não tem noção do que é o inferno é muito sério. E o inferno é um lugar de eternidade também. Então, quando a gente pensa na eternidade, a gente pensa, eu quero a bênção ou a maldição? Porque os dois vêm de Deus. Sim. E a gente escolhe onde a gente quer estar. Mas a gente precisa, a cada dia, cara, eu tenho que pensar que amanhã, ou hoje à noite, eu não sei, ou daqui a 10 minutos, eu não sei, eu vou estar ou no céu ou no inferno. Então, a minha vida tem que estar de acordo com o lugar que eu quero estar. Amém. Verdade. Amém? Vamos estar orando aí para a gente terminar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o que foi falado hoje aqui, Pai, o que o Senhor nos ensinou, Pai, que nós possamos, Senhor, ser essas pessoas, Pai, que não vai perder a história, Pai, por gerações que vêm depois da gente, não, Pai. Nos ajuda a sermos aqueles, Senhor, que vão, Senhor, ter uma geração, Pai, como teve Abraão, como teve Isaac, como teve Jacó, Pai. Gerações, Pai, que vão continuar a nossa história, Pai, que vão continuar, Pai, a te amar, Pai, como nós te amamos, Senhor, que vai continuar, Deus, lutar para te obedecer como nós lutamos, Senhor, que nós tenhamos, Pai, a capacidade vinda de Ti, Pai, de instruir os nossos filhos, Senhor, no caminho do Senhor, Pai, mostrando o exemplo das nossas vidas, Senhor. Nos ensina, Pai, se for preciso, Pai, colocar a nossa casa em ordem, Pai. Nos ensina, Pai, a colocar, Pai, os valores do Senhor, Pai, em primeiro lugar, Pai. Porque nós queremos, Senhor, construir nessa terra, Pai, uma morada para as nossas vidas no céu, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, a cada dia, Pai. Naquele momento de fraqueza, Pai, de tentação, Pai, nos livra do mal, Senhor. Não permita que a nossa carne venha, meu Pai, a falar mais alto, Senhor, e a conduzir a nossa vida para um precipício, Senhor. Nós queremos estar do Teu lado a cada dia, Pai. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, Pai. Nos ensina a cada dia mais a Tua palavra, Pai, para que a gente possa ser, Pai, o sal dessa terra, Pai, e a luz do mundo, Pai. Nós te agradecemos por esse dia, por esse ensinamento que a Tua palavra nos deu, Pai. Seja conosco o restante desse dia, Pai. Que essa semana, Pai, seja uma semana de bênção, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Que estejamos, Pai, guardados debaixo das Tuas asas, Senhor. Livra cada um de nós, livra a nossa casa, livra a nossa família, Pai, dessa peste, Senhor. Nos ensina, Pai, a conduzir a nossa família, Pai, no caminho do Senhor, Pai, para uma vida eterna, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Gente, eu vou estar passando no grupo depois, para quem puder estar ajudando aí aquele projeto do pastor Erivelto. Tá? E aí depois vocês mandam o comprovante para mim ou para a Adriana, que aí final do mês agora a gente está prestando conta para todo mundo. Tá bom? Deus abençoe a todos, gente. Fiquem com Deus. Ótima semana. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Gente.